Além de aumentar o número de médicos, a construção da faculdade vai gerar mais de 500 empregos. Educação e saúde de qualidade para todos. É daqui para melhor. Criança segura na internet. Bora começar o ensaio, pessoal. O tema da história de hoje é o vício em jogos eletrônicos. Bem pesado, mas temos que alertar os pais. O Ricardo é um menino de 16 anos que aparece magro, com olheira profunda, vidrado na tela jogando. O prato de comida tá ali, intocado. A mãe fala, ele não responde. Ele é praticamente um morto-vivo. A dependência digital de jogos eletrônicos já foi classificada como doença. Entre os sintomas estão a irritabilidade, a ansiedade e a depressão, além da incapacidade de parar de jogar. A criança para de comer, de dormir, de estudar, chega a perder o desejo de viver caso seja proibida de jogar. O ambiente virtual amplia os riscos do mundo real. Não abandone seu filho diante das telas. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. No programa Direito no Ar deste domingo, a entrevistada será a professora universitária Renata Braga. Ela veio ao programa falar sobre o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Direito no Ar. Apresentação Heraldo Moreira. Neste domingo às 9 da manhã. Mais uma produção da 1290. Timbira M, a primeira do Maranhão. A partir de agora, a Timbira apresenta História em Debate. Fique ligado no História em Debate. A partir de agora, na Rádio Timbira. Onze horas e 7 minutos. Marcos Saldanha. Beleza, beleza, beleza. Amanhã de sábado, 14 de janeiro de 2023. Esse é só o segundo História em Debate do ano, né? Programas bacanas, né? Não que eu seja autoelogioso, mas qualidade que você tem se você gosta de pensar o mundo que você vive, se você acha bacana esse movimento de refletir sobre os dilemas, os problemas, as questões desse mundo complexo que a gente vive. E para isso, nada melhor do que um mergulho aí no passado, né? Para a gente poder vislumbrar um pouquinho aí o que vem pela frente, né? Muito legal, muito bacana, sempre um papo legal, sempre um convidado especial, sempre uma oportunidade de conhecer um livro, um filme, um documentário, uma pessoa que pesquisa, uma pessoa que estuda, uma pessoa que escreve, e não é pouca coisa não, viu? O trabalho duro do historiador, né? da interpretação de fontes, de documentos, de visitar museus, de visitar bibliotecas, né? Um trabalho extremamente complexo, que não tem nada a ver com esses fraudadores de história que inventam novas versões estapafúrdias, né, que tiram sei lá da onde, né? Não tem nada a ver com isso, né? Eu acho interessante, né, essa turma aí de alguns canais aí que descobrem um mundo
o cara está há anos, né? A nossa entrevistada de hoje, por exemplo, a Isabelle Anchieta, ela é mineira, é doutora em sociologia pela USP, é mestre em comunicação pela UFMG, e para poder escrever uma trilogia, quer dizer, 3 livros, que é chamado Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, elas dedicou 8 anos da vida dela para esse trabalho. Quando a gente fala 8 anos, da feitura, da pesquisa em pinturas, esculturas, panfletos noticiosos e filmes. E é isso, biblioteca, museu, viagens para vários países pelo mundo, investindo dinheiro, investindo tempo, né? Conversando, conhecendo. Aí sim você pode ter acesso a um conhecimento rigoroso, né? Um conhecimento elaborado. É muito legal quando você pode desfrutar disso, né? Então eu convido você que está aí em casa, trabalhando, varrendo, cozinhando, você que está dirigindo seu carro e está acompanhando a gente pela 1290M, você que está nas Ilhas do Maranhão, que beleza, você aí com esse sol aí fervendo, aí com esse mar lindo, né? Essas lagoas maravilhosas desse nosso litoral gigante maranhense. Muito obrigado pela sua companhia e faz mais, participa com a gente. Você pode mandar o WhatsApp e participar com a gente, você pode interagir. A gente também está sendo transmitido aí pelo YouTube, né? Você pode, além de tudo, assistir a gente, né? E eu queria dar o meu bom dia para a nossa convidada, Isabelle Anchieta, que eu queria até que dissesse para a gente de onde está conversando conosco, se é de Minas. Bom dia, querida. Bom dia, Marcos. Estou, sim, de Minas Gerais, aqui, das nossas montanhas. Aqui é um outro mar, é um mar de montanha. É um mar diferente, né? Mas muito bonito. Você sabe que eu tive a oportunidade, estudante de história, eu fui a um congresso em 98, aí fui a Ouro Preto, Belo Horizonte, Congonhas, Sabará. É lindo, é outro mar mesmo, mas é encantador, Isabelle. E você, andou aqui pelo Maranhão? Não andei, Marcos, não andei. É um dos lugares que está assim, no meu imaginário, porque, evidente, não só pela paisagem, lógico, né, pelas belezas naturais, mas também pelas belezas culturais. Então, vocês são a terra da Maria Firmina dos Reis, né? A primeira mulher negra escritora. Então, eu tenho muita curiosidade em caminhar por essas terras dessa mulher tão fascinante que nós deveríamos conhecer mais, né? Que é a autora aí do primeiro livro, que é a Úrsula, né? A primeira ficção, e que vai tratar de um tema tão importante, né? Como a humanização dos negros. Ela vai escrever isso antes da abolição da escravidão, né? Ela escreve um livro em 1859. Então, eu acho que o Maranhão, além da paisagem natural, né, a gente também tem que desbravar essas paisagens culturais tão fascinantes que esse estado possui. Então, é por aí que eu queria ir. Então, acho que eu vou, se eu for, vou um pouco para mesclar essas coisas e atrás um pouco da história dela, que eu acho fascinante, né? Não só acho que ela passou por São Luís, por Guimarães, então uma personagem fascinante aí do estado. E eu queria te perguntar mais disso, né? Você já me antecipou uma resposta que eu sempre abro o programa perguntando isso, né? Apesar de você não ter pisado ainda no Maranhão, antes de eu ir a Minas, eu andei pelo Clube da Esquina, ouvindo, né, o Milton, Beto Guedes. Lembro muito de O Sal da Terra, a primeira música, talvez, que eu lembro no rádio que me pegou, que me tocou, era O Sal da Terra, de Beto Guedes, né? Então, essa trilha sonora mineira, ela me tornou Minas muito afetiva, né? É engraçado como a gente tem uma simpatia por Minas, todo brasileiro tem um pouco isso. Além de Maria Firmina dos Reis, você lembra de uma imagem, de alguma coisa que te deu assim, a noção de que o Maranhão existia, que estava ali? Você consegue pontuar isso? Olha, Marcos, isso que você falou eu achei bonito, assim, da gente ir pela cultura e pela música, né? O Maranhão, as primeiras imagens do Maranhão, é evidente que são as imagens que a gente tem, né, dos lençóis, etc., mas a imagem que me pegou, que me
emocionou verdadeiramente, assim como você foi pela música, foram algumas imagens de mulheres ribeirinhas, né? Mulheres que fazem esse processo artesanal, porque quando minha mãe viaja para o Maranhão, ela trouxe essas imagens para mim, ela é designer, ela é artista plástica, e ela foi fazer um trabalho no Maranhão junto com essas populações, e eu fiquei fascinada com a criatividade dessas mulheres, né? E com a solidariedade delas. Então, o que me fascinou no Maranhão foi isso, foi essa sociabilidade, esse fazer manual, né? E essa beleza. Então, a minha curiosidade é um pouco de visitar esses locais, conhecer um pouco essas pessoas que se ajudam, né? Porque eu falo que a vida é isso, né? A vida é uma teia. Ora a gente se ajuda, ora a gente se atrapalha muito, né? Então, assim, que é o que está acontecendo agora, né? Ora ela se tensiona, ora ela é um campo mesmo de afetividades e de coletividade. Então, esse fazer coletivo do Maranhão, ele também é uma imagem que entrou para mim, assim como Maria Firmina dos Reis, que é uma mulher pela qual eu tenho grande curiosidade, né? Eu gostaria de investigar um pouco mais. Eu sou muito dessas figuras, eu achei bonito sua introdução, Marcos, você dizendo essa história do historiador, né? Que o historiador é um investigador, né? Ele é um pesquisador. Então, assim como você que está unindo aí o jornalismo e a história, eu acho que são dois lugares que se encontram muito, né? Eu também sou uma curiosa, assim, de entender os locais, né? Eu acho que o local, ele diz também um pouco de como que as coisas se conformam, né? De como que as coisas se dão. Então, essa imagem, essas duas imagens extremas de mulheres muito simples, ribeirinhas, que fazem esse artesanato muito bonito no Maranhão, e essa mulher que é de um fazer literário, né? Acho que são esses dois lugares que me atraem no Maranhão, mais do que propriamente a paisagem natural. Engraçado, Isabel, você foi falando, eu fui construindo na minha cabeça, não sei se é isso, né? Estamos nos conhecendo assim durante essa semana, mais com esse contato, e hoje um pouco mais ainda papeando assim ao vivo para todo mundo, e todo mundo está testemunhando esse nosso se conhecer. Legal isso. Você falou da sua mãe artesã, eu fiquei pensando, engraçado, que uma coisa que parece que marca muito o teu livro é essa coisa, tem um elogio recorrente, eu vi na entrevista do Karnal, vi em outros lugares também, essa coisa da feitura, né, uma artesania no teu livro. E sei do quanto é difícil, e eu sempre falo aqui com entrevistados, eu sou um leitor muito de Kindle, né? Me rendi agora à coisa do Kindle, com muita dificuldade e resistência, mas agora aderi, pronto, não tem mais jeito. Mas o livro impresso, ele tem uma coisa de feitura, de textura, e você conseguiu colocar imagens e conseguiu... eu sei do desafio que é isso, eu entrevisto aqui muita gente, e a briga, eu costumo dizer que por trás da coxia da coisa, a pessoa sempre me fala, Marcos, você não sabe a luta que foi para essa imagem entrar, eu queria essa imagem aqui no livro, eu queria isso, a editora não queria, e o papel, eu briguei porque era isso. Tem um quê de artesania aí mesmo, viu, em você, né? A história da tua mãe é interessante, tem um pouco disso também, né? Tenho, eu sou de uma família de bordadeiras, né? Minha avó era uma grande bordadeira, uma costureira, e eu acho que eu, como se diz, usei isso como uma metáfora para o meu trabalho literário e intelectual, né? E todo trabalho que é bem feito, ele é dificultoso, vou usar uma palavra aqui do Guimarães Rosa, né? Então, nada é tão simples assim, eu acho que a gente tem que levar, eu acho que é isso que falta muito às pessoas hoje, sabe, Marcos? As pessoas querem as coisas muito de imediato, né? São desejos fáceis e são conquistas fáceis também. Eu acho que está faltando são esses desejos longos, né? Esses desejos apaixonados, e que demandam também grandes sacrifícios, mas que são sacrifícios entre aspas, né? Porque acho que quando a gente encontra esse fazer que é muito nosso, né? Que é muito próprio do que diz de nós mesmos, eu acho que fica tudo mais simples. Então, é muito complicado. Por exemplo, foram 8 anos, não só de pesquisa, depois mais 2 anos de uma revisão muito delicada, né? Dos livros. Então, essa coisa de faz e desfaz, agora mesmo eu estou me dedicando a um novo livro, e como é complicado, né? Então, eu escrevo durante o dia, à noite eu penso, falei, não ficou bom, falta um arremate, né? Mais bonito, mais delicado, esse bordado. Então, acho que o trabalho intelectual ele tem que ser muito valorizado no país, infelizmente não é, né?
porque quando ele é feito com seriedade, né, acho que existem trabalhos e trabalhos, né, mas eu acho que é isso, que eu acho que a gente tem que realmente se dedicar e entregar o melhor, né, porque acho que a gente está entregando para nós e levando um conhecimento, né, que tem que ser bem fundamentado. E Isabelle, me conta, que horas que você enxergou que estava na hora de começar essa trama? E se ela já começou grande no sentido de trilogia, já estava na tua cabeça isso, grande no sentido de discutir a sociologia das imagens da mulher no Ocidente. Quer dizer, não é pouca coisa, né? Eu poderia pensar isso de mulheres no Maranhão, no Nordeste, no Brasil. Você faz um caminho, quer dizer, ousado, no mínimo ousado. Quando foi que você atendeu a esse chamado de iniciar essa trama, de começar? E se já pensou assim, isso vai ser uma coisa desse tamanho? Me conta um pouquinho isso. Márcia tocou num ponto que eu acho super importante, porque hoje a academia ela é cada vez mais restrita, no sentido do tempo e do espaço, né? É aquele ano, é aquela pesquisa delimitada num determinado lugar. Então, acho que estão faltando pesquisas de longa duração histórica, porque as longas durações históricas, elas dão a ver as repetições, e a gente aprende com a repetição. Então, a gente vê no passado algumas coisas se repetirem no presente, né? Muitas coisas, sentimentos sociais se repetem. Então, as pesquisas de longa duração, elas são importantes para produzir esse conhecimento. E, infelizmente, a própria academia é resistente a esse tipo de pesquisa, né? Ela é uma pesquisa, evidentemente, que vai demandar um tempo muito maior e que vai demandar uma aposta no pesquisador. Para você ter ideia, Marcos, quando eu apresentei a minha pesquisa para a banca se degladiou, se dividiu. Metade dizia ela não vai dar conta de fazer essa pesquisa, é uma pesquisa muito longa. Só que eu já havia iniciado a pesquisa antes de entrar no doutoramento, eu já trazia mais de 100 páginas já de pesquisa. Antes de entrar meu projeto de pesquisa, não tinha 20 páginas. Eu entreguei as 20 que eram o que eles demandavam, mas eu já tinha um material muito mais robusto, né? Então, assim, eu queria esse grande desafio para entender essa transformação da mulher ao longo do tempo. Eu demandaria, então, uma pesquisa mais longa, e eu enfrentei isso. A minha sorte é que havia uma mulher na banca que não me conhecia, que hoje, atualmente, ela é a vice-reitora da USP, Maria Arminda do Nascimento Arruda, e foi ela que disse por que ela não vai dar conta. Né? Ela vai dar conta, sim, e ela apostou. Então, na vida, eu acho que é isso, a gente, às vezes, tem que ter alguém apostando na gente, sabe, Marcos? Porque foi uma aposta que ela fez, foi uma ousadia da minha parte, e a vida é feita de algumas ousadias, se a gente não fizer, elas não acontecem, né? Então, eu fiz questão de mostrar depois que eu ia dar conta de resolver essa fatura que eu me propus, e a tese ficou com mais de 800 páginas, né? Aí depois, para o livro, a gente reduziu um pouquinho, a própria EDUSP, né? A tese foi indicada para publicação na EDUSP, e a gente resolveu reduzir. Eu mesmo pedi, eu falei, não vamos fazer um livro enorme, todo mundo assusta. Vamos fazer 3 livros, e aí para as pessoas poderem manusear ele com mais facilidade. E aí tem um desafio, Isabelle, que é exatamente, eu vi você também, outra ousadia que eu adorei, que trouxe você aqui ao programa, inclusive, essa tua necessidade, desejo e se colocar para conversar com um grande público. Você está numa rádio AM, né? Então, assim, as pessoas estão te assistindo também pelo YouTube, pelos aplicativos de internet, mas basicamente, assim, principalmente, você está numa rádio AM que vai a lugares, vai a ilhas aqui do Maranhão, vai a fronteiras do estado, vai a agricultoras e agricultores, toca. E quando você se propõe a isso, né, a fazer um livro que possa comunicar com essas pessoas, também existe uma coisa de uma dificuldade, eu vou dizer isso. Eu vejo uma dificuldade muito grande em se comunicar com essas pessoas. E você se coloca para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho quando você faz esse movimento de um trabalho acadêmico, uma pesquisa acadêmica, você diz assim, eu quero que esse livro chegue nas pessoas, né? Que as pessoas possam ler não só o público acadêmico, mas também o público em geral. Como é que você faz esse movimento? Como é que você pensa ele, tem trabalhado ele também?
Marcos, você tocou numa questão, para mim, é uma questão de honra, sabe? Eu acho que o conhecimento ele tem que cumprir dois movimentos. O primeiro é quebrar o senso comum. É lógico que o pesquisador ele vai quebrar tabus, ele vai quebrar regras, ele vai pesquisar, ele vai descobrir, se surpreender com as coisas, porque também não faz sentido, né? A gente vai descobrindo à medida que a gente pesquisa. Mas eu acho que o segundo movimento, que é importante, que eu acho que muitos pesquisadores perderam ele de vista, que é voltar ao senso comum. Porque o conhecimento não faz sentido se ele não chega nas pessoas. Então, eu acho que a gente pode fazer um conhecimento muito complexo, a gente pode ser simples na linguagem, porque o conhecimento ele pode chegar, sim, às pessoas, e ele não precisa ser simplório para isso. Então, a minha regra, eu gosto muito de um filósofo, ele é do século XVII, chama Tobias Poisser, um alemão. Ele fala uma coisa, que o objetivo é que todos entendam e que os eruditos respeitem. Ou seja, a gente pode trazer um conteúdo muito profundo e muito transparente, senão ele não faz sentido. Então, eu não produzi para os meus pares, eu não produzi uma pesquisa, eu já escrevi a minha tese escrevendo um livro, eu tentei todos os termos complicados, transformá-lo em termos que as pessoas pudessem entender, porque eu acho que é isso, o objetivo e a beleza do conhecimento é quando ele chega. Se ele não chegou, ele não cumpriu o seu objetivo. Então, para mim, isso era uma questão de honra, né? Acho que é levar isso. E eu fiquei impressionada, Marcos, assim, a circulação do livro, né? Como ele circulou, de fato, ele cumpriu o seu objetivo. Chegou a mulheres muito simples, muito comuns, de áreas muito diversas. Eu acho que é isso, né? A gente desmistificar, quebrar tabus, e a gente não vai conseguir quebrá-los para as mulheres, a gente não vai conseguir quebrá-los para os homens, e construir novas formas de relações, porque é isso que o sociólogo vai trazer, né? Vai propor um modo de relacionamento diferente, mais aberto, mais diverso, mais democrático, mais humanizado, que eu acho que esse é o princípio de tudo, se a gente não fizer isso chegar de alguma forma e chegar através da linguagem. Então, acho que isso a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Entender qual que é o propósito e a relevância do conhecimento, mas essa relevância não chega se ela não tiver comunicabilidade, ou seja, se ela não tiver transparência, se ela não tiver contato com as pessoas. Isso é muito bom. Você sabe, Isabela, que eu tenho também uma figura materna muito forte, né? E aí é engraçado que todo maranhense tem uma referência histórica que é uma mulher chamada Ana Jansen, Dona Ana Jansen, né? Então é a história de uma mulher do século XIX, né, que foi muito poderosa, numa época que mulher não se candidatava, que mulher não, enfim, e ela tomava conta dos negócios e tudo. Aí você tem Catarina Mina, que é outro nome também muito importante, né? Então, várias mulheres, né? Você tem Alcione, você tem assim, né? Uma série de mulheres no Maranhão que evocam, né, uma coisa feminina muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, né, existe essa contradição, aí me puxa para o teu livro, né? Essa representação da mulher. Eu lembro muito da Ana Jansen, porque ela tem, né, o grande público conhece a Ana Jansen como uma mulher má, como uma mulher, né, que pisava nos escravos, uma mulher que virou visagem, assombração, que depois de tão má que foi. Então é uma mulher do século XIX que tem um pouco essa ponte com a ideia da mulher que você vai buscando na representação, né? Dessa ambiguidade, desses estereótipos da representação, né? Ao mesmo tempo que a Ana Jansen ela é temível, as pessoas têm medo da Ana Jansen, mas existe uma atração pela Ana Jansen absurda. O maranhense é encantado pela Ana Jansen. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa das mulheres, como é que você foi essa coisa das imagens que você foi desvelando aí ao longo do tempo. Marcos, estou fascinada aí com as histórias. Eu acho, sabe o que eu costumo pensar? Gente, acho que a história da mulher ela é muito mais feita de desconhecimento do que de ausências, né? A gente desconhece essas histórias, é preciso contá-las. E você tocou num ponto que eu acho que é o meu ponto central, que eu vou analisar a história das mulheres não propriamente por questões já comuns, né? Eu vou
analisar exatamente essas ambiguidades, porque a vida social e a imagem de mulher talvez seja, dentre as imagens, a imagem mais ambígua, é aquela que produz sentimentos contraditórios. Então, por que os homens tentam controlar as mulheres? As razões são múltiplas, né? Inclusive pelo temor às mulheres, né? O temor até mesmo à violência. Você diz aí de uma mulher violenta, talvez esse seja o grande temor do feminino, né? A gente aceita porque há toda uma estereotipia, uma construção de supostas naturalizações do que é típico da mulher, o que é típico do homem, né? Então, enquanto o homem é a figura belicosa, é a figura da política, é a figura do espaço público, né? A mulher seria a figura frágil, seria a figura dócil e, de preferência, calada, né? Então, quando a gente encontra uma mulher que vai na contramão disso, expressando o maior temor do masculino, que é a violência feminina, né? Como que isso vai quebrar um conjunto de lugares? E as pessoas, no fundo, né? Acho que essa é uma questão que eu estou até tentando resolver já no meu novo livro, em que medida isso não diz também de uma sociedade que, ao mesmo tempo, controla e deseja essa subversão feminina, né? Vai dizer um pouco das nossas próprias contradições humanas. Então, a história social ela não é feita só de racionalidades e de controles, mas ela é feita muito dessas ambiguidades também, né? Desses lugares que escapam um pouco às nossas mãos. Então, os meus 3 livros, eu acho que fica muito claro isso, desde quando eu estou tratando das bruxas, as tupinambás canibais, né? Que são mulheres que vão atormentar o imaginário europeu e nacional, no sentido de serem mulheres muito temidas, mas também, de certa forma, desejadas, né? Então, elas vão carregar essa dubiedade, assim como as outras imagens também, de Maria Madalena, a própria imagem de Maria. Então, essas contradições permeiam o imaginário feminino, e eu fui por meio das imagens, porque eu acho que dos documentos históricos, ele é um dos mais fascinantes exatamente porque ele é muito ambíguo, né? Ele vai fazer um conjunto de deformações. Enquanto muitos historiadores fogem desses documentos exatamente porque ele escapa muito das mãos, né? É essa razão que me atrai muito para esse tipo de documentação, né? Porque ela foge à racionalidade, vai trazer certas emoções e vai trazer esses bastidores que muita gente quer esconder. Então, essa história não tão limpa, não tão linear, não tão racional, mas que traz, sim, esses vai e vens que me interessou. Acho que foi por aí que eu caminhei. Legal, bacana. E a Regina Hansen está ouvindo a gente em São Paulo, colega, professora de arte, muito competente, com saudades da época que viveu aqui no Maranhão, com certeza. Um abração para você, Regina. Ela está perguntando como é que você conformou aí esses temas todos, essa temática todos em 3 livros. Ela está perguntando aí como é que você fez aí essa distribuição, né? Você falar um pouquinho aí de cada livro aí dessa trilogia, como é que você fez esse... É a dúvida da Regina ouvindo a gente em São Paulo. Perfeito, Regina, aproveitando um abraço. Regina, o que eu fiz foi um pouco pensar nas grandes estereotipias sociais, que eu vou chamar a partir dessa sociedade moderna, no Ocidente moderno. Então, eu começo ali no finalzinho da Idade Média, né, na transição mesmo, e a grande estereotipia foi, de fato, a imagem das bruxas, né? Então, eu trabalho com as bruxas e faço um contraponto com as tupinambás canibais, que, inclusive, vão influenciar a imagem das bruxas. Acho que esse é um dos achados da minha pesquisa. Eu vou mostrar que o famoso caldeirão tupinambá, que foi utilizado nos rituais nacionais aqui, né, para os rituais canibais mesmo, né? Muita gente nem sabe que houve canibalismo no Brasil. Ele aconteceu, né? Eram rituais que aconteciam não com certa frequência, mas eram rituais que aconteciam em determinados períodos, e etc. E esse caldeirão vai ter um papel importante, as mulheres vão ter um protagonismo nesses episódios, né? E elas vão ser retratadas por um alemão, que é o Hans Staden, que vai estar preso aqui, vai ficar 9 meses preso, junto com os tupinambás canibais, e ele, quando foge, ele consegue, então, representar e levar essas imagens, essa iconografia para a Europa, que vai circular intensamente em 1557. E isso vai, então, forjar a figura da tupinambá canibal, da mulher, e como que a ideia do caldeirão, do canibalismo, começa a influenciar a imagem das bruxas na Europa. Então, eu vou mostrar essa mútua contaminação e como que o Brasil vai, de certa forma, né, influenciar essa iconografia lá fora. Então,
Então, a primeira grande conformação foi essa. Depois eu trabalhei com outra imagem que é fundamental no Ocidente, não tem como não passar por ela, que é a imagem de Maria, que ela vai conformar toda uma moralidade, organizar as relações sociais, a religião, e a ideia da castidade feminina, que era a forma de controle mesmo da sexualidade feminina. E eu faço um contraponto também com outra imagem que surge na sequência, né, um pouco num movimento propriamente histórico, né? Eu vou mostrando como as imagens elas estão, de certa forma, atreladas aos arranjos sociais, ou seja, como as coisas vão mudando, os poderes e a mentalidade muda, e como isso vai influenciar a mudança das imagens, né? Então, eu estou ali na transição exatamente da própria crise da Igreja Católica, da reforma e da contra-reforma, ou seja, quando a igreja começa a ser questionada internamente pelos franciscanos, pelos dominicanos, que vão pregar uma igreja mais humilde, uma igreja mais voltada aos pobres, né, não tão ostentatória, etc. E aí isso vai produzir uma mudança interna dentro da igreja, que também está sendo questionada fora, né, pelos protestantes. Então, isso vai produzir uma imagem, uma nova imagem, que é a imagem de Maria Madalena, que é aquela mulher que pecou e que faz um caminho diferente da imagem de Maria, né, que é a ideia da Imaculada. Agora a gente já tem uma mulher maculada que faz um caminho contrário. Então, nem sempre as imagens das mulheres representam apenas as mulheres, isso é tão importante dizer, né? Como que, através do meu livro, a gente vai entendendo a história social, ou seja, vão representar mesmo arranjo de poder e a própria igreja. Então, a imagem de Maria vai ser a imagem da própria Igreja Católica, a imagem de Maria Madalena também será, mas nessa outra fase em que ela precisava passar por uma reforma, né, por uma mudança, ou seja, né, como que a gente passa agora do pecado à santificação por uma série de ritos que vão ser colocados, né? E, por fim, eu trabalho com os stars de Hollywood, que vão ser a quebra mesmo, vão ser uma sociedade já dessacralizada, né, no sentido de questionar a moral religiosa e se ancorar em outras coisas, né, que é a chegada do capitalismo, que é a sociedade de consumo, em que medida essas mulheres vão representar e vão também propor papéis muito subversivos, né? Então, a gente tende, acho que o que me surpreendeu muitíssimo, muitíssimo a analisar essas últimas mulheres, né? Eu analisei mais de 80 filmes, desde os mudos, analisei biografias e o contexto, etc., mas, geralmente, a imagem que se tem dessas mulheres é que elas eram mulheres que vendiam produtos, né, mais ou menos similares às influências, às figuras que a gente tem hoje na sociedade. Elas, de certa forma, são filhas dessas stars de Hollywood, mas o que me surpreendeu foi que elas vão propor um comportamento muito subversivo feminino, né? São mulheres que já têm autonomia, dirigem, escolhem o próprio parceiro. Então, em que medida as imagens também não só representam a sociedade, mas como elas produzem mudanças na sociedade. Então, isso é importante. Existe um duplo aí da imagem, né? A imagem, ela é testemunha do que está acontecendo, ela é um documento, mas ela também provoca e promove mudanças sociais importantes. Ela é um vetor muito importante de forças nesse jogo de forças social. Ô, Isabelle, tem uma coisa curiosa, não sei se você viu o filme A Rainha Mãe, talvez seja esse o nome, acho que é a Viola Davis, e conta a história, no começo do filme, conta a história de um rei que diz que a mãe dele foi capturada, né, foi levada para a América, né? Mas que ele mandou alguém ir atrás. Aí o filme se desenrola todo ali no Daomé, na África, da guerra, de mulheres guerreiras, né, e tal. E aí tem um livro que conta a história de Agotime. Agotime é exatamente a mãe desse rei, que veio parar aqui no Maranhão. E aqui no Maranhão, ela criou a Casa das Minas, ali na Rua de São Pataleão, é até patrimônio, né? E é uma casa de cultos de uma família real africana, né, aqui presente. Então, essas representações africanas, é que você fala, né, a questão da bruxa, da Índia, Maria Madalena e tudo,
E de que forma essa representação, essa mulher africana, ela também está presente no teu livro, e de que forma você também dialoga com essa arte africana, que também a cultura ocidental vai tentar o apagamento. Como é que você faz esse diálogo também com essa África? Perfeito, Marcos, é mais feito de apagamentos mesmo, é uma das coisas que eu enfatizo muito no meu livro, né? Como que a imagem da mulher negra, ela, em termos de ocidente, né, de serem imagens, estereótipos universais, como a gente tem pouquíssima coisa. A gente tem um momento em que, inclusive, eu trato no meu livro, que são as imagens das Marias Negras na América. Então, isso vai ser muito importante. Já sintomas de um sincretismo religioso, né? A própria Nossa Senhora Aparecida, ela é uma figura muito interessante, muito querida no Brasil, assim como a gente tem no México, a gente tem em Cuba, o aparecimento de Marias mestiças e negras, já mostrando mesmo essa mistura, o que a gente chama de sincretismo, né? Esse encontro entre culturas diversas, como a cultura africana, né? Então, a gente já teve esse momento. E o interessante é que essas Marias Negras provavelmente surgiram mesmo desses grupos, entre aspas, minoritários, né? Mas que não são minoritários, como os negros mesmo, né? Os mestiços, como eles vão produzir essas imagens através de esculturas e até imagens, né? Como tecidos, etc., como acontece no México, que é um tecido, né? É como que essas imagens, de certa forma, vão ser também absorvidas pelas instituições, né, pelo poder instituído, porque eles tentavam, naquele momento da colonização, já de uma certa tensão colonial, convencer um pouco essas populações com medo de algum tipo de revolta. Então, são imagens que vão ser aderidas, curiosamente, né, pela igreja, sem que ela afirme a cor dessas imagens. Isso eu acho tão curioso, né? São imagens de mulheres negras, mas não há uma afirmação dessa cor, né, e dessa identidade. Depois, no cinema, a gente não tem uma estar negra no cinema, né? Uma das coisas que eu vou, inclusive, destacar nos filmes, no momento que eu estou escrevendo o livro, né? E da necessidade disso. A gente vive agora um momento muito diferente, você citou um filme, eu citaria também as séries televisivas, né? Que já são agora uma febre, e é interessante observar, já tem uma estatística, que mais de 40% são mulheres as protagonistas dessas séries e são, em grande maioria, negras. Então, como que a gente já mudou um pouco esse cenário? Eu acho que um pouco a trajetória dessa longa duração histórica é para mostrar como que a gente foi quebrando grandes estereótipos para a gente chegar perto das pessoas, né, dos indivíduos. Então, agora, com as redes sociais, então, a gente tem uma multiplicação de imagens de pessoas, mulheres negras, mulheres mais velhas, histórias diversas, trajetórias. Então, é muito mais difícil configurar hoje grandes estereotipias, porque elas se dilaceraram em 1000 pontos, e isso é muito importante, né? E como as séries televisivas vão capturar essa diversidade, colocando essas mulheres negras não mais em posições subalternas, como acontecia no cinema. Então, nos filmes das stars, quando as negras apareciam, elas apareciam em lugares de mulheres subalternas. Agora, não. Elas são as grandes advogadas, são as donas dos estúdios de advocacia, são as mulheres que estão ali na ponta, são as grandes guerreiras, ou seja, já vai haver agora uma nova forma de representação desse feminino, que me parece muito interessante, né? Então, a gente está vivendo um momento já de uma quebra e de um questionamento exatamente dessas estereotipias que eu levantei ao longo da história. E é legal, né, Isabelle, como a gente consegue, e você mais do que ninguém. Então, eu vou abusar da sua presença aqui para fazer um exercício um pouquinho assim, você já começou a fazer, mas eu queria que você pontuasse um pouquinho mais esse olhar para frente. Como você mergulhou mais do que nós nesse passado, você viu coisas, porque você fala, por exemplo, que as mulheres, elas não foram agentes passivas da história, quer dizer, mesmo até o século XVI, não são elas que fazem as imagens, mas você afirma que elas souberam negociar, usar e subverter essas imagens. E agora, o que você está vendo quando elas começam não só a atuar mais em filmes, mas a fazer filmes? Quando elas agora produzem arte, quer dizer,
como é que você está vendo exatamente esse porvir, esse futuro, onde a gente está tendo que reaprender um monte de coisa, mas também fica um tanto perdido? Que sinalizações você chegou e pode dar para a gente com mais segurança? Deve ter muitas questões que você levanta, mas algumas coisas você conseguiu enxergar assim, bom, olha, eu sou capaz de enxergar uma direção aqui que eu acho que isso aqui é um caminho interessante, é o caminho, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho do que caminhos você conseguiu enxergar aí nesse teu grande mergulho no passado. Perfeito, Marcos. Eu acho que a grande questão minha, eu até criei um neologismo para entender esse longo processo social que eu chamo de individualismo. É uma palavra grande, né? Mas que no final das contas ela está dizendo que a história social foi uma história, primeiro, de humanizar as mulheres, mas também outros grupos sociais, se a gente for pensar, né? Então, se por um lado as mulheres eram tidas como sobre-humanas, ou seja, bruxas, diabólicas, e foi produzido um holocausto, porque a palavra é essa, né? Porque o grande perigo da gente estereotipizar os outros e desumanizar os outros é justificar perseguições como essas, né? Então, levaram milhares de mulheres à fogueira, né? Elas foram perseguidas. Depois a gente passou a idealizar as mulheres. Então, a Maria é a grande representação do outro ponto extremo, tão perigoso quanto a diabolização. É você idealizar, porque você vai exigir certos comportamentos e uma moralidade que ela é impossível de ser cumprida, né? E a gente vai viver numa eterna culpa, numa eterna contradição. Eu falo que as mulheres são, dentre os personagens sociais, as das mais contraditórias, porque elas são demandadas por coisas muito diversas, né? E hoje a gente já está nessa outra fase, que talvez o terceiro livro já comece a apontar, que é de quebrar esses estereótipos e apresentar uma multiplicidade de formas de vida. Então, a gente vai entender, no final das contas, porque a gente tem que olhar para o indivíduo, para as trajetórias individuais. Mas a gente não pode perder o humanismo de vista. Então, a gente conquistou essas duas coisas, por isso que elas se encontram, o indivíduo e o humanismo. E eu acho que esse é o grande desafio para o futuro, sabe, Marcos? Até para o presente, a gente não desumanizar os outros, né? A gente ter esse cuidado sempre de tentar entender as contradições humanas e a gente olhar para as trajetórias individuais. Então, acho que quando isso acontecer, a gente vai chegar no lugar mais interessante. E as mulheres, elas conquistaram até agora, se por um lado não existem mais grandes modelos coercitivos de conduta, né? Elas se autogovernam, se autodeterminam, eu acho que isso é a grande conquista da modernidade. Por outro lado, é evidente que a gente tem ainda um grande caminho em ocupação de poder, né, em ocupação até de postos, né, tanto políticos e econômicos. As mulheres não chegaram no poder ainda. Mas eu acho que isso é um caminho, né? Se a gente for pensar, as mulheres começaram a estudar, a entrar nas universidades muito recentemente, século XIX e XX, né? Então, eu acho que o caminho das mulheres é um caminho sempre de muita astúcia, é isso, a gente nunca foi passiva, a gente sempre usou até as imagens, as representações, usando as margens que a gente tinha, porque a liberdade é um caminho natural do ser humano, né? Então, a gente sempre vai persegui-lo de uma forma ou de outra. Então, acho que a gente tem que ter isso em conta, né? A gente não pode ir contra a natureza. Acho que essa é a grande questão do meu livro, né? Acho que a história social foi uma história antinatural, da gente ir contra os desejos humanos, contra essas vontades primeiras, né? Não deixar as pessoas se realizarem, e a gente criou um conjunto de controles. Então, acho que a gente tem que entender que a liberdade é social, ou seja, nós é que concedemos ao outro a liberdade de ser o que ele é. Então, nós como indivíduos, temos uma responsabilidade dessa teia coletiva de ou apertá-la ou fazer dela um lugar de acolhimento e um lugar de possibilidades para os outros, né? Então, acho que a gente entender isso, eu acho que é o grande desafio, e não é um desafio que está ganho, né? Não quer dizer que é um processo que naturalmente vai para um caminho. Eu acho que é um desafio de conquistas que a gente não pode jogá-las fora, né? A gente não pode entrar por um caminho que seja contrário a essa tendência humanizatória, né? Humanizante do outro.
Pois é. Tem uma pergunta do Marcelo, aqui do bairro da Ilhinha, em São Luís mesmo, que eu acho que você já respondeu muito dela, mas eu vou ler, e se você quiser acrescentar alguma coisa, essa fala que você fez agora, que vai, eu acho que contempla a pergunta, mas se você quiser acrescentar, aí você fica à vontade. O Marcelo está dizendo o seguinte: como é que você vê as narrativas de inferiorização da mulher no tocante à incapacidade política? Ele dá o exemplo: Dilma Rousseff sofreu o golpe machista, Margarete Menezes, que os olhos machistas a consideram uma linda mulher, uma mulher com G maiúsculo, mas que não passa de uma negra nordestina, portanto, logo não tem capacidade de assumir tal função política. Então, essa observação crítica, né, do olhar sobre a mulher. Se você quiser acrescentar mais uma coisa aí, você fica à vontade. Como ele se chama, Marcelo, aqui de São Luís. Marcelo, sua pergunta é muito boa, e até eu acho que o que a gente está fazendo é invertendo a ordem das responsabilidades. A gente está colocando, isso é muito interessante na nossa sociedade. Você vê como a gente já humanizou e a gente já quebrou uma série de tabus. Hoje a gente critica quem critica essas mulheres, né? Então, quem comete atos ou de preconceito ou racistas, né, são as figuras hoje que estão sendo questionadas. Então, percebe como a gente já mudou a posição social, né? A gente já não coloca a responsabilidade nas mulheres, a responsabilidade é de quem está fazendo essa acusação. Então, acho que isso mudou, né? Há uma outra temperatura social, há uma outra mentalidade, e eu acho que cada mulher tem que ser, não existem duas mulheres iguais, né? Até essa ideia de generalização, de você criar uma ideia de que a mulher não é boa para isso, que a mulher ou o homem são propícios para uma coisa ou outra, eu acho que são mulheres no plural, a gente não pode comparar, né? Marina Silva com Dilma Rousseff, ou seja, cada uma tem uma trajetória e tem que ser responsabilizada por aquela trajetória e por aquelas capacidades, né? Então, acho que o individualismo, ele responde nesse sentido, né? Que a mulher, ser mulher é uma informação, não é toda informação sobre nós. Que a gente tem que olhar essas capacidades que aquelas pessoas têm para exercer determinadas funções. Eu acho que quanto mais as mulheres ocuparem esses lugares e provarem, né, no sentido de demonstrar, exemplificarem, a gente começar a naturalizar, e elas nem precisarem provar mais isso, né, isso já ser natural, eu acho que isso vai mudar. Mas eu acho que, como se diz, a pimenta do nosso momento, a virada de chave, é exatamente essa. Hoje, essas figuras que criticam não saem mais ilesas, né? Essas figuras que trazem preconcepções que são sedimentadas ao longo do tempo, a gente tem que compreendê-las também, né? E, de alguma forma, eu acho que não é um papel somente punitivo, mas ele deve ser educativo, a gente tem que insistir, a gente tem que trazer essas informações, porque da mesma forma, por isso que eu estou falando que a gente tem que ter uma certa generosidade até com pessoas preconceituosas, no sentido que a gente tem que entender que os preconceitos são forjados ao longo de muitos séculos, né? Eles são sedimentados, eles são solidificados. E o nosso papel é ir batendo com esse martelinho, né? E todos batendo com esses pequenos martelinhos até a gente quebrar essas grandes estruturas. É um trabalho mesmo difícil, delicado, diário, mas que ele é importante e ele tem que ser feito. E ele está surtindo já efeitos, né? Então, hoje a gente vê que as pessoas já se unem para ou mesmo punirem, ou mesmo educarem, ou mesmo informarem essas pessoas de que elas estão, né, sendo preconceituosas, elas estão coibindo a liberdade dos outros, elas estão analisando a partir de preconceitos, né? E acho que a gente tem que deixar as pessoas, né, se realizarem. Aquilo, de novo, eu volto para a ideia da liberdade social. A gente tem uma responsabilidade nisso. Eu acho que é importante a gente assumi-la. Pois é, né? A Regina até está falando aí, as mulheres influenciando o social seria o pano de fundo de sua obra. A Regina pergunta para você, Isabel. Sim, Regina, as mulheres sempre influenciaram, sempre usaram, ora diretamente, frontalmente. As mulheres tiveram papéis políticos importantes. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem a Leopoldina, né, que foi uma mulher diplomata, uma mulher astuta politicamente. Sem ela, a independência do Brasil não teria se articulado, né, de que forma ela também ajudou nisso. E a gente tem mulheres comuns, né, que é a que eu estou trabalhando, inclusive, que é a Maria Quitéria, que vai lutar mesmo diretamente pela independência do Brasil, vai ser condecorada, a Maria Filipa dos Reis, né? Então, a gente tem Maria Filipa de Oliveira,
Então, a gente tem figuras aí muito interessantes na história do Brasil, tecendo, ora indiretamente, ora frontalmente, sempre. Então, as mulheres sempre participaram ativamente, até na famosa Revolução Francesa, né, que todo mundo tem lá como um marco temporal a queda da Bastilha. Muitas pessoas se esquecem da caminhada de mais de 7 mil mulheres que elas foram até Versalhes, buscaram o rei e trouxeram o rei para Paris, né, em plena crise, reivindicando exatamente o preço do pão. Ou seja, talvez esse fato tenha sido mais importante que o da queda da Bastilha. Então, o que falta é a gente contar, a gente destacar, e as mulheres sempre foram muito aguerridas, nem sempre só ficaram, como se diz, nos bastidores, muitas vezes elas estão na linha de frente. Eu acho que é só mesmo, como eu volto a dizer, acho que é uma história feita de desconhecimento e não de ausência, né? De falta de contar essas histórias, até porque é isso, né? Até então a gente teve os homens contando essa história, né? E selecionando determinados atores. E a história é isso, é um jogo de poder também, né? Dos heróis que a gente escolhe elevar e lembrar, e dos heróis que a gente esquece. Então, acho que agora está na hora da gente relembrar esses heróis, heroínas, né? E mulheres que participaram ativamente da história social e não tão na sombra como a gente imagina. É isso, e não é um trabalho fácil, né? Demanda tempo, energia, né? Dedicação, e isso você teve aí de sobra, né? Para fazer aí uma trilogia. E já anunciando aí, né? Anunciando não, já dando pistas aí do que vem pela frente, né? Acho legal você essa temática que você vai pegar aí pro século XIX, essas mulheres que a gente ainda conhece pouco, né? A gente ainda fala esses personagens, né? A Maria Quitéria, a Filipa, a gente conhece tão pouco delas, é interessante. Eu fiz um trabalho esse ano, eu também estou na escola, eu estou no ensino médio, e nós usamos um livro da Heloísa Starling, e que organizou, que foi a história não contada de mulheres na independência, e tudo eu levei para a escola, e nós fizemos um recital com esses personagens, né? Até a Leopoldina, né? Eu acho que esse bicentenário da independência, ele serviu um pouquinho para isso, né? A gente conhece, ainda, apesar de já estar encerrando e não ter tido a devida atenção, mas eu acho que o saldo mais positivo dessa história toda é que ficou um pouco mais à tona essas mulheres, né, que estavam passando batida, né? Essa coisa de Dom Pedro estava tão forte, tão marcante, que essas mulheres não tinham muita vez, e eu acho que agora elas estão saindo dessa sombra. E não é que muda só um pouco, não, muda muita coisa, porque você falou que são mulheres, né, e não uma mulher, e entre essas mulheres também elas são muito diferentes. Você sabe que lendo esse livro, ele tem uma capa vermelha. Eu estou com ele aqui, deixa eu ver se ele está por aqui. Eu utilizei esse livro. É ela e mais outras autoras, né? Ela organiza. Isso, quando você vai achando aí, vê se você acha ele aí pertinho. Você sabe que eu nunca tinha ouvido falar da Urânia? Você acredita? Eu sou professor há muitos anos, eu não tinha ouvido. É só para você ter ideia do como é importante um livro. Eu sou professor, eu me senti ridículo. Eu nunca... A Baiana, a menina que escreveu panfletos, muito novinha, eu não tinha ouvido falar dessa mocinha, não conhecia a Urânia, era um nome... zero conhecimento. Você vê como é interessante, né? Até para a gente da área. Você tem ideia, quando eu estava pesquisando a Maria Filipa, principalmente, que a Maria Quitéria já é um pouco mais conhecida na Bahia, né? Quando eu fui falar da Maria Filipa, até entre os baianos eles a desconhecem, né? Então, para a gente ver que realmente é falta de contar essa história, e você destacou bem, Marcos, eu acho que o ano passado, e esse ano também, eu acho que a gente vai ter, porque, na verdade, a Bahia comemora a independência dela agora, no dia 2 de julho, né? Porque, de fato, a independência do Brasil se deu depois de um ano de batalhas na Bahia, né? E a expulsão mesmo dos portugueses no dia 2 de julho de 1823, ou seja, não foi 1822 a nossa independência, né? O grito aconteceu... No Maranhão, 28 de julho, desculpa ter te atravessado. Como é que é?
Né? É que aqui no Maranhão é no dia 28 de julho também. São 9 meses depois aqui no Maranhão, né? E se conhece pouco também. Exatamente. Aqui, ó, não achei o livro, mas achei um outro também que é tão bom também, que eu acho que foi um outro livro que trouxe uma versão diferente da Independência, que é o Sequestro da Independência, da Lilia Schwartz, do Carlos Lima, que também ela traz essas mulheres, eu acho que aí é muito interessante o que aconteceu, né? Que há um resgate, que é isso que a gente falou, cada época ela vai eleger algumas heroínas e heróis e, como se diz, revisar criticamente a história. Então, acho que a gente está num momento dessa revisão histórica, né? E de trazer esses personagens comuns agora para o primeiro plano. Então, isso é fundamental. Acho que tem um papel importante desses livros, né? Que eu acho que o livro que faz circular, né? Os livros didáticos, as escolas, né? Porque, de certa forma, a independência do Brasil, você vê a importância da imagem, né? A imagem do Pedro Américo, do grito da independência do Dom Pedro, foi a imagem que circulou nos livros didáticos, é a imagem da ilustração que vai criar o imaginário e o protagonismo do Dom Pedro, né? E aí, por isso, é importante a gente trazer muitas imagens e outros personagens para os livros também, fazer isso circular tanto quanto isso circulou, né, nesse primeiro momento. Então, eu acho que vai havendo um acúmulo, não que uma história é menor, falsa, e a outra é a verdadeira, né? Eu acho que o bonito da história é a gente trazer esse acúmulo de conhecimento, de referências, e vendo que a história é mais complexa, é mais múltipla, feita por muitos personagens, inclusive pelos negros, né, que foram os soldados brasileiros que lutaram pela independência, muitos, inclusive, escravos que eram enviados compulsoriamente pelos senhores de engenho, né, para lutar pela independência, e olha a contradição, né, eles lutaram esperando a própria libertação e muitos não foram libertos. Então, é um Brasil cheio de contradições, né, e cheio de imagens aí que a gente precisa, e personagens e heróis que a gente precisa conhecer. É isso. Olha, quando eu disse para você que uma hora passava rápido, eu não estava brincando. Já foi, acabou. Voou. Muito legal. Pois é. Então, e tem papo aqui para muitos dias, muitas vezes. Eu queria agradecer muito pela simpatia, pela disponibilidade, pela atenção que você deu, por ter aceito o convite para conversar com o nosso público da Rádio AM, da Timbira 1290, muito obrigado. Obrigado a toda essa turma que acompanhou a gente de São Paulo, a Regina. O JF, pedi para você me lembrar, eu não anotei, é uma ouvinte que é aluna da Isabela, acompanhando a gente lá em Porto Alegre, aí no YouTube ela participou, só coloca para eu poder agradecer também que participou. Ricardo Torres também, a Sara de Jesus acompanhando. Sara, parabéns. Sara passou para Ciências Sociais. Ana Paula Guimarães, lá de Porto Alegre, ouvindo a gente, sua aluna, né? Ela disse. Legal. A Sara de Jesus acabou de ser aprovada ontem no vestibular da UEMA de Ciências Sociais. Caramba, que legal. A Sara dos Santos, aprovada para História, uma nova leva, mulheres, que bacana, entrando na Universidade Estadual. Parabéns, minhas alunas queridas, aprovadas para essa área de humana bacana. Regina Hansen de São Paulo, é muito entusiasmada, participando hoje, professora da área, diz que vai adquirir o livro. Isabelle, agradecer mesmo, foi delicioso, foi muito bom lembrar todo mundo que esse papo fica salvo, e só dizer o seguinte, Isabelle, para você agradecer, mas dizer assim, a gente querendo o livro, como é que faz? Dá os canais aí para quem ficou como a gente, apaixonado e que está doido pelos livros, como é que consegue os livros? Lembrando que aqui na Livraria Cultura, que é uma grande livraria, não está à venda aqui na livraria. Né? Arteiro, faz contato com a Isabelle, Arteiro tem uma livraria também aqui, Arteiro, faz contato com a Isabelle para ver se você consegue também trazer uns exemplares para cá, para poder ter acesso. Mas, Isabelle, conta para a gente como é que a gente chega ao seu livro. Primeiro, Marcos, agradecer também a todos, que alegria, a Ana, a Sara, né, que foi quem passou. Isso, sim. Que bom, né? Parabenizá-la também aqui, né, por ser futura colega, muito bom. Acho que essas áreas humanas, elas sempre abrem a nossa cabeça, sempre são áreas muito interessantes. Né? Caros, olha, os livros, eles são publicados pela EDUSP, no próprio site da EDUSP, ela
vende os livros por ali. Eu também, no meu site, que é o meu nome mesmo, .com, vocês conseguem também adquirir. Eu acho que também me parece que está na Amazon, tem uma distribuição online boa, assim, acho que não há dificuldade de encontrar os livros não, viu, Marcos? Pelo sistema online, eles estão à venda em várias livrarias, mas é importante, né, tê-las fisicamente também, e aí eu até faço contato com a Edusp, de repente, para a gente pensar, né, para ver como é que está a distribuição por aí. Pronto, é isso. Olha, obrigado, Isabelle, até uma próxima oportunidade, sempre que você precisar desse canal de divulgação, ele é seu, pode mandar o zap, a mensagem, pode agendar os próximos trabalhos, use à vontade esse espaço com o nosso público maranhense, viu? Obrigado. Grata a você, Marcos, pela oportunidade de falar com seus ouvintes. Um abraço a todos. Valeu, obrigado. Valeu, JF, nosso operador de áudio, que colocou a Isabelle aqui no ar, né? Garantiu a qualidade do nosso som e também da nossa imagem no YouTube. Obrigado a todos os ouvintes que nos fazem companhia e fazem conosco esse programa, participam, debatem, perguntam. A gente se encontra no próximo sábado, 11 horas, com mais um História em Debate. A Rafaela Basso, vamos falar de comida, né? É uma história cultural fantástica. Ela tem uma pesquisa sobre a comida ali no interior de São Paulo, que é muito legal. É com ela que a gente vai conversar no próximo sábado. Próxima terça-feira eu estou no Giro Nordeste também. Outro papo bacana, que é muito legal também você acompanhar. E você fica agora com fome de bola. A turma já está aqui. E logo depois também tem o Balaio Cultural com Zema, com Giza, sempre programas bacanas, imperdíveis, né? Entrevistas legais do universo cultural, você não pode perder. Bom final de semana, excelente sábado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, valeu! Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. História em Debate. Fique ligado na Rádio Timbira.